Eu saber do nosso entrevistado se ele também gosta do Rivaldo. Eu posso só fazer uma menção em relação Deve. a isso? Primeiro eu queria pedir desculpa para ele, porque daqui a pouco vai falar com a gente. E não é porque tá ao vivo comigo aqui não, na Rádio Bandeirantes, porque eu acho que às vezes deixa de ter o entendimento de quantas pessoas são boas pro futebol, para as pessoas. Quanto um treinador ele pode ser importante para a família da pessoa, quando ele pode ser importante para um país. E eu sempre tive às vezes critiquei muito o nosso entrevistado de hoje, sem base e sem fundamento, falar a verdade. Até por rotular o que ele venceu. E aí eu fui ver a história dele e eu tive entendimento que eu estava sempre errado nos meus entendimentos e que eu deveria pedir desculpa para você, Parreira. É verdade. Nada, não, é verdade. É verdade. Não, eu vou pedir desculpa para você. Sabe por quê? Porque o que você fez pro futebol, sendo preparador físico, levando tantas pessoas para outros países, ajudando tanto esse conhecimento nosso, ser campeão do mundo nos Estados Unidos, ser campeão no Corinthians, fazer o trabalho que você fez no Bragantino, fazer o trabalho que você fez no Fluminense. Você é um baita de um treinador e um baita de um gestor, diga-se de passagem, e aí que eu quero te pedir desculpa. Você é uma grande pessoa, porque eu nunca vi nenhuma pessoa falar mal de você. E que, por sinal, eu nunca vi você rebater uma crítica de uma maneira ofensiva. Então eu queria te pedir desculpa. Eu acho que tardiamente. Muito obrigado. Mas eu queria dizer que eu gosto muito. Não, mas eu queria fazer isso ao vivo. Eu acho que você é uma referência para nós. E às vezes eu fui injusto com você, com o Filipão, até por bobeiras, por falta de inteligência mesmo. Mas embarcar dos outros. Isso, embarcar. Você embarca às vezes a gente embarca no dos outros e você não enxerga. Então eu queria te pedir desculpa e dizer o quanto você é importante pro futebol brasileiro. Porque se a gente tem mais uma medalha, se a gente é campeão do mundo, se deve a você também, junto com os jogadores. E obrigado de você atender a gente. E não tô falando isso não, porque você tá atendendo a gente, viu, pai? Não, um prazer. Muito obrigado, não precisava. Eu fiquei muito tempo fora do Brasil, eu fiquei 22 anos fora do Brasil. Fui campeão na Turquia, fui bicampeão da Ásia com o Kuwait. São trabalhos que marcaram muito a minha carreira, foi muito bom para mim lá, entende? Então, e aqui no Brasil também eu tive alguns trabalhos, alguns locais que eu passei. Bom, o futebol me deu muitas alegrias, muito mais do que decepções, fiz bons amigos e eu acho que isso foi o que valeu a pena. Aliás, Parreira, você... nessas suas passagens aí, não é? Quando havia mercado ainda para treinador brasileiro no exterior. Hoje, eu posso, acho que você pode me dizer se eu estou certo ou não, mas hoje nem mesmo aqueles mercados que eram tradicionais para o treinador brasileiro, do Oriente Médio, não é? Mesmo da Ásia, eles estão nem esses mercados Argentina. Hoje estão abertos mais para os treinadores. Não estou nem falando de Europa, hein? Onde você também trabalhou. Mas aqueles tradicionais mercados onde os brasileiros trabalhavam estão se fechando, né? A gente perdeu e hoje lá no mundo árabe estão indo muitos portugueses, espanhóis, os brasileiros já dominaram aquela região lá. Na época, nos anos 70, 80% dos técnicos das seleções nacionais de clubes eram brasileiros. E é um mercado que as coisas vão mudando, o mundo é cíclico, né? A Espanha foi campeã do mundo, a França, o Portugal fez 2 boas Copas do Mundo e vai mudando. E os brasileiros, nós perdemos espaço. Na verdade, hoje não tem nenhuma seleção do Oriente Médio que seja dirigida por um brasileiro. Mas não tem um pouquinho também da culpa dos treinadores nisso aí, Parreira, da gente aqui? Talvez a gente tenha ficado um pouco para trás, não tenhamos evoluído como deveríamos ter evoluído? Olha, você sabe que essa discussão ela não tem fim, né? Há uns 10, 15 anos se fala nisso. Estamos atrasados, não acompanhamos a evolução. Eu conversava muito com os jogadores que vinham da seleção, que vinham trabalhar com a gente, treinar e tal, perguntava como é que é o trabalho, como é que é o treinamento e tal. E não tem realmente muita coisa. Eles têm uma infraestrutura muito boa, eles têm um sentido profissional muito bom, jogadores que recebem dia, clubes que têm receitas, que fazem bons trabalhos, e o profissional é respeitado. Eu acho que dentro do campo a gente não fica a dever muito, não.
É que o nosso futebol é diferente, o nosso país é diferente. Olha agora a pandemia. Você olha para o Brasil, é um negócio diferente. No Sul é quase que zero, no Norte é 80%, é 70%. É um país muito heterogêneo. A nossa cultura é muito diferenciada, nós somos um continente. Então é complicado. O futebol se resume a 3, 4 estados do Sudoeste, no sul do Brasil. E a gente não tinha, naquela ocasião, e agora a gente já tem há uns 10 anos, uma escola de formação de treinadores, que é muito importante, agrega valor ao treinador, quem jogou futebol. Então, é preciso aprender gestão, psicologia, psicologia, ter noções, como é que se faz um treinamento, o que é um treino, diferença de um treino técnico, tático, físico, a intensidade do treinamento, quando aplicar intensidade, trabalho curto, trabalho longo, tem muita coisa que agrega valor ao treinador. Nós agora estamos com a CBF fazendo esses cursos e com certeza no futuro nós teremos treinadores muito mais embasados. Eu tenho uma crítica em relação aos jogadores. Eu não tenho crítica em relação aos treinadores. É óbvio que a gente tem grandes treinadores aqui. Mas se você pensar, vamos lá, pro Barcelona quem foi jogar? Romário. Rivaldo, Ronaldinho. Belete fez gol de Liga dos Campeões. Ronaldo, fenômeno. Real Madrid, Roberto Carlos, Ricardo Rocha, né? Aí você pega Marcelo, aí você pega Casemiro, papapá. Aí você... Isso na fase boa. Aí você pega nos clubes menores. Quando veio o campeonato italiano, Careca foi jogar no Napoli. O Careca jogaria onde hoje? Pô, La Corunha tinha tanto jogador. Donato, Emerson... Mauro Silva, Rivaldo, Djalminha, Luizão. Bebeto, que foi um monte. Então, os jogadores brasileiros, eles eram tão bons, eles eram tão protagonistas, tanto dos menores como dos maiores, que quando um treinador brasileiro vinha, ele tinha a capacidade de fazer um ótimo trabalho. Hoje, a gente só tem um jogador, que é o Neymar no Paris Saint-Germain, que pra mim é time pequeno. E olha lá. Então, também os jogadores deixaram... o Casagrande jogou, o Edmar jogou, fora os outros. O Hulk é conhecido mundialmente, mas aqui, se ele passar no shopping, ninguém conhece ele. Então, a gente também deixou de colocar jogadores de alto nível, protagonistas, nos clubes. Na Inter de Milão, a gente tinha o Maicon, lateral direito. A gente tinha muitos jogadores importantes no cenário. E aí eu falo porque a parte técnica era importantíssima. Agora, a parte tática, que eu vou te perguntar, Parreira, ela também tem que ser evoluída por parte dos jogadores de hoje. Porque se eles não fizerem o que faz o futebol italiano, o futebol espanhol, o futebol inglês, que vem fazendo o Firmino, que vem fazendo o Fabinho, que ninguém sabe que é da Coab lá em Campinas, que jogava no Careca, que era meia, depois virou lateral e é um baita volante do Liverpool. O jogador não tem que ter esse entendimento também que ele precisa ter, essa visão que tem o jogador espanhol, o italiano, o jogador inglês. A gente não está também deixando de fazer essas coisas? Olha só, eu também acompanho o futebol alemão, o futebol italiano, principalmente o futebol inglês. O nível é diferente, a competição é diferente, o nível de exigência é diferente. Mas agora eu fiz a Olimpíada de 2016 como observador da FIFA. Eu pegava um ônibus, em 2 horas eu estava na Escócia, estava no país de Gales, estava na Irlanda, ia olhar jogos masculino, feminino. Então, em 2, 3 horas de ônibus, de trem, 1 hora de avião, 50 minutos, o nosso país é complicado. Aqui você pega um verãozão, você pega um calor, a intensidade do jogo, se joga muito, se viaja muito, o desgaste é muito grande. Então, aquela intensidade, a diferença do futebol europeu, principalmente o inglês, o alemão, a gente vê, acompanha, não é nem a distribuição dos jogadores em campo, não é nem a maneira de jogar, é a intensidade do jogo, a pressão o tempo todo, a marcação um pouco mais adiantada, às vezes atrás, o ir e vir, né, as transições defensivas, ofensivas. A grande diferença é a ocupação dos espaços, a compactação. Os jogadores, fisicamente, eles rendem muito mais do que aqui, até isso se entende. Calor, nós estamos no verão, hoje está fazendo 29, eu moro aqui no Rio de Janeiro, está fazendo 29 graus no inverno. Imagina no verão para se jogar, então a gente não consegue acompanhar essa intensidade. O nosso futebol é diferente do futebol europeu, é um futebol mais cadenciado, com menos intensidade, mas é claro, quando a gente chega no chamado high level, alta performance, a gente não melhorar o ritmo, a intensidade, essa compactação, o ir e vir, não basta só a qualidade técnica não, nós temos que agregar outros valores.
outra filosofia. A intensidade, a ocupação dos espaços, a compactação, o ir e vir com mais velocidade, ir à frente, recompor muito rápido. Isso a gente tem que ser agregado, porque senão a gente fica para trás. Não basta só jogador para ganhar a Copa do Mundo, não. Tem que ter uma filosofia de jogo compatível com o futebol de hoje, que é muito mais corrido, muito mais disputado, muito mais intenso. Essa é a grande diferença. Parreira, mas a gente está também com uma falta de material humano, não é? Se a gente for observar, aí a gente vem caindo década após década na formação de craques, de jogadores fora da curva. Eu não sei aonde que eu li essa semana, o Neymar está entre os 20 melhores, Isso. 30, não sei, tal, não está nem entre os... Não tem ninguém entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros. Nós tínhamos, como o Neto falou aí, um monte de jogadores que ocupavam as manchetes dos principais países do futebol europeu. Mano. E o que está acontecendo? Por que não estamos formando, Parreira? Quem é o grande nome da seleção brasileira? Nós só temos um, que é o Neymar. E pronto. Outros serão formados, mas para 22 já não dá mais tempo. Não dá tempo. Está muito em cima. E por que está acontecendo? Por que não está surgindo mais craque desse jeito como surgia antes no Brasil, Parreira? Mas não é que não surge e vai embora rapidinho. Com 16, 17 anos já está indo embora. Mano. O cara se formava aqui, ele ficava aqui até os 22, 23 anos, aí ele ia embora para o exterior. Agora não, já vão com 15, 16, 17 anos. Então a formação dele deixou de ser feita no Brasil, é feita lá fora. O próprio Real Madrid, tem 2 lá, é o Vinícius e o Rodrigo. E tem mais um terceiro que eles vão comprar, também novinho, 16 anos. O moleque é bom pra caramba. Então, eles vão se formar lá fora, vão virar ídolos lá fora. E ficam distantes da gente aqui. Então nós temos bons jogadores, mas estão lá fora. Ô Parreira, eu conversei com o Bebeto outro dia, eu chamei ele de Bebetinho, né? Eu conversei com o Bebetinho e ele falou uma coisa, assim, muito importante sua pra mim. Falou, Neto, o que o Parreira fez pra mim e pro Romário na Copa do Mundo foi uma coisa incrível taticamente. Porque no futebol de hoje, eu não sei se o Dunga e o Mauro Silva teria chance de ser titulares de uma Copa do Mundo. E você fez um time taticamente quase que diferente daquilo que se acostumava. Essa dupla foi uma das grandes duplas que você trabalhou em seleção e a importância dos dois, porque outro dia o Bebeto ficou muito bravo, não vou falar o nome da pessoa, mas que falou que o Romário ganhou a Copa sozinho. Não foi. Se não tivesse o Dunga, se não tivesse o Mazinho, se não tivesse o Márcio Santos, se não tivesse o Tafarel, se não tivesse o Mauro Silva, se não tivesse um conjunto... trabalho de equipe. E fisicamente bem, né? Sim, sem dúvida. Olha, eles sempre foram 2 grandes atacantes. Então a ideia foi aproveitar o valor que os dois tinham, né, juntos. E o legal foi que o treinador não tem que ser muito sábio, tem só que entender um pouquinho as características dos jogadores. Então você não adianta ter Bebeto e Romário e querer que eles marquem, voltem, compactem. Então nós tínhamos já 8 jogadores atrás da linha da bola, os 2 ficavam livres na frente para resolver. Mano. E deu muito certo, porque os 2 se completavam, tecnicamente muito bons, inteligentes, eles já se conheciam de outras campanhas, 89 jogaram juntos, em outras competições, na própria seleção, mas o momento da carreira deles, o melhor momento foi, sem dúvida alguma, na Copa de 94. Mas o Zinho foi importante para os 2, não foi? O Zinho é uma coisa, Neto, que eu não entendo até hoje. Quando eu vejo o Zinho jogando, o Zinho era muito inteligente para jogar, tocar a bola. O Zinho foi 5 vezes campeão brasileiro, foi campeão do mundo. Copa do Brasil, tudo? Copa do Cruzeiro, tudo que o lugar que ele passou, que ganhou título, era um jogador importantíssimo taticamente. Ele fechava aquele setor e ele circulava bem atrás dos volantes, ele recebia a bola, ele rodava, girava e passava muito bem. Um jogador que foi importante. A gente tinha o Mauro e o Dunga, que se completavam muito bem. Do outro lado direito era o Raí, depois aí saiu, veio o Mazinho, nós ficamos ali com 2 linhas de 4, muito bem fechadinhas e ocupando espaço. E na hora de sair, nós saímos. Eu até gostei outro dia, estavam relembrando aqui a semifinal, passou um jogo Brasil e não sei quem, eu fui Suécia. Nossa, foi 1-0, mas foi um massacre. Foi 18 chutes a gol, foi oportunidade de gol, tal. E o Roger falava, vocês diziam que esse time era defensivo. Você tinha o Branco passando, você tinha o Jorginho passando, o Cafu, o Leonardo, o Dunga chegando, até o Raí, o Romário, o Bebeto, o Zinho. Nossa, a gente ia com todo mundo. De repente o Aldair
passava também, o Aldair era muito habilidoso, muito inteligente, se ele tinha condições de sair, tinha espaço, ele ia com a bola, entende? Criava uma situação de vantagem numérica no meio do campo. Então, e sem a bola, o time sabia se defender, sabia ocupar bem os espaços. Então, foi um time que ele ganhou exatamente por isso. Tinha 2 jogadores decisivos, que eram o Romário e Bebeto, e um time coletivamente muito aplicado, e cada um teve a sua função, a sua importância. Por exemplo, o Mauro foi fundamental. Falava, Mauro, vou soltar os 2 laterais. Professor, não se preocupe, eu fico aqui. Então a gente fazia 3 ali, os 2 zagueiros, Márcio, Aldair e o Mauro ali na frente para cobrir eventualmente qualquer espaço, qualquer situação de contra-ataque. Tanto é que a gente não tomou contra-ataque. O Mauro era realmente de uma capacidade tática impressionante. Professor, não se preocupe, eu fico aqui junto com os zagueiros. Acabou. E pronto, ele se sacrificou, mas para o time foi importantíssima a função dele. Muito bem, muito bem. Obrigado, Parreira. Parreira, grande Um abraço, filho. viu? Muito bom obrigado. Pra você, saúde, e tudo de bom. E se cuida, hein? Se cuide. Você também aí, hein? Se cuida aí, Parreira, que o negócio ainda tá Obrigadão, complicado. um Muito abraço. obrigado, viu?